Excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, vamos dar início à 31ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 32ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada por videoconferência em 14 de outubro de 2021. Presidência do senhor ministro Luiz Fux, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h15, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo objeção à ata, eu considero-a aprovada e passo a retomar o julgamento da ação declaratória direta de constitucionalidade 5766. Faço uma rápida resenha após o voto do ministro Roberto Barroso, que julgava parcialmente procedente a ação direta, estabeleceu alguns critérios que já foram lidos na sessão anterior. Sua Excelência, o ministro Edson Fachin, divergiu julgando integralmente procedente a ação, oportunidade em que eu pedi vista dos autos. Na sessão passada, proferi o meu voto vista, acompanhando o voto do ministro relator, ministro Luiz Roberto Barroso, julgando parcialmente procedente a ação direta. O julgamento foi suspenso em razão do horário e agora, então, eu colho os votos faltantes, iniciando pelo ministro Nunes Marques. Vossa Excelência, o ministro Nunes Marques tem a palavra. Estamos ouvindo. Não estamos... O som. Acho que o ministro... Agora sim. Consegue agora? Consegue me ouvir? Ouvindo bem. Bom, já havia cumprimentado a todos, renovo os cumprimentos. Farei juntada de voto, vou me abster da leitura do relatório e passo direto ao voto. Os princípios informadores do direito do trabalho, iluminando a edição e subsidiando a exegese das regras de proteção ao empregado, quer de caráter material, quer de natureza processual, alimentaram em larga medida o abuso do direito de litigar, fato que precedeu e justificou o surgimento dos dispositivos legais ora impugnados. Não dirijo nenhuma crítica a tais princípios, em absoluto. Bem ao contrário, festejo-os por neles enxergar corpo principiológico imprescindível à concretização dos direitos sociais dos trabalhadores. Todavia, não posso deixar sem abono a reprovação que muitos expressam em relação aos excessos verificados com frequência nos tribunais trabalhistas. O litigante em juízo deve fiar-se na verdade e não em princípios que lhe possam servir de escudo e protegê-lo das consequências por litigância frívola. As reformas em análise não foram motivadas pelo objetivo puro e simples de suprimir direitos dos trabalhadores. É nítido seu objetivo de coibir a litigância de má-fé, que tantos custos gera, especialmente ao Estado. Seria difícil elencar exaustivamente todos os prejuízos, em especial financeiros, decorrentes de uma cultura baseada na litigância pela litigância, independente de sinceridade na causa de pedir. Mas talvez baste lembrar os gastos infligidos ao empregador, a fim de que não se torne revel, e ao Estado, mobilizado em sua estrutura para instrumentalizar um processo judicial que se sabe fadado ao insucesso. Por tais razões, cabe reconhecer que velhos axiomas mereceram ser revisitados pela reforma trabalhista. Cumpre, então, perquirir se as alterações legislativas promovidas, ao vergarem tradicionais postulados, inovaram no ordenamento jurídico até o ponto de ferir o núcleo essencial de direitos fundamentais ou de afrontar a garantia do devido processo legal material. Em síntese, a discussão gira em torno dos benefícios da justiça gratuita reconhecidos nas lides trabalhistas ao empregado
hipossuficiente. A gratuidade de justiça permanece no ordenamento jurídico, óbvio, mas agora temperada por mecanismos legais tendentes a coibir a litigância de má-fé. Vale registrar que, em certo ponto, a legislação impugnada, se comparada com aquela constante do Código de Processo Civil, é mais generosa com a parte sucumbente beneficiária da justiça gratuita. Pela legislação trabalhista, a parte poderá se encontrar definitivamente liberada das obrigações sucumbenciais no curto prazo de 2 anos, contado do trânsito em julgado da decisão que as tenha certificado. Artigo 791-A, parágrafo 4º da CLT. Nos termos do Código de Processo Civil, seriam necessários 5 anos para sobrevir igual exoneração da dívida. Artigo 98, parágrafo 3º do CPC. Sucumbindo o empregado, ainda que beneficiário da justiça gratuita, terá de arcar com os ônus processuais. Nisso se inclui a particular hipótese de perícia, ao sucumbir o requerente apenas no objeto que pretendia alcançar a partir de sua realização. A responsabilização do empregado, todavia, só surgirá caso ele tenha colhido êxito financeiro suficiente para isso, no próprio processo ou em outro. Portanto, constata-se, em primeiro lugar, ainda vigente o direito à gratuidade da justiça, até porque, de outra forma, seria improvável. No segundo momento, constata-se que a superação de seus favores, de maneira a impor os ônus do processo ao sucumbente beneficiário, só tem aso nas hipóteses em que o trabalhador efetivamente disponha de recursos para o respectivo adimplemento. Diante desse quadro, não consigo divisar afronta à cláusula do devido processo legal em sua dimensão material e muito menos suposta agressão ao núcleo essencial do direito à gratuidade da justiça. Todavia, parece-me que, sendo de natureza trabalhista e em pequena monta os créditos alcançados em processo judicial, sua parcial ou integral utilização para pagamento dos ônus sucumbenciais poderá resultar no comprometimento do mínimo existencial do trabalhador e de sua família, ao arrepio do postulado máximo da dignidade da pessoa humana. Cogita-se, portanto, de situações nas quais a aplicação da literalidade da lei poderá resvalar em inconstitucionalidade. Por isso, reputo necessário apenas conferir interpretação conforme as disposições impugnadas, de sorte a evitar episódios contrastantes com as garantias mínimas do trabalhador e de sua família. No particular, sinto-me tranquilo para não fazer qualquer acréscimo à proposta do eminente relator, tamanha a acurácia da solução por ele encontrada. Para o eminente ministro relator, e agora também para mim, o reclamante hipossuficiente deverá ser chamado a responder apenas com créditos salariais que excedam em 30% o teto do regime geral de previdência social, assim como com aqueles sem natureza alimentar, a exemplo de indenizações por danos morais. Por último, entendo razoável, e por isso, em consonância com o devido processo legal, material, a responsabilização pelo pagamento de custas impostas ao reclamante que, sem justificativa, deixe de comparecer à audiência designada. Ora, uma vez marcada a audiência, mobilizam-se o reclamado, o Estado juiz, com gastos a serem arcados por todo o conjunto da sociedade. Logo, seria desarrazoado permitir ao reclamante, sem qualquer ônus, deixar de comparecer assentada, imotivadamente, com isso ocasionando desperdício de recursos públicos e frustrando as expectativas do Poder Judiciário e da parte contra a qual reclama. Diante do exposto, com a vênia da ilustre divergência, conheço da ação para julgar improcedente o pedido e assim declarar a constitucionalidade dos dispositivos impugnados, mas a eles dando interpretação conforme, nos exatos termos propostos pelo relator, ministro Roberto Barroso, a quem cumprimento pela exauriente análise da matéria. É como voto. Pois não, então, ministro Nunes Marques, só para nós afinarmos aqui a conclusão, a declaração conforme é uma das modalidades de declaração de inconstitucionalidade. Então, nós julgamos parcialmente procedente, não foi? A gente julga procedente em parte para dar a interpretação conforme. Procedente em parte para dar a interpretação conforme. Vossa Excelência aceita, adere a essa conclusão, que é a conclusão do relator e é a minha. Procedente em parte para dar interpretação conforme a que Vossa Excelência aderiu agora. É que eu não estou ouvindo, Vossa Excelência, só para juntar aqui no voto.
É, porque Vossa Excelência está com o microfone desligado. O microfone aqui do áudio está desligado. Não é? Esse vermelhinho é o microfone do áudio. Então, ministro Nunes Marques, Vossa Excelência acompanha integralmente o relator. Faz assim. Mas ele não ouve, como vai? Agora estou ouvindo. Então, Vossa Excelência acompanha integralmente o relator e ao voto que o seguiu, que é o meu, nós julgamos procedente em parte para dar interpretação conforme. Perfeito. Exatamente. Tá bom. Muito obrigado, ministro Nunes Marques. Passa agora a palavra à Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, aqui presencialmente. Bom, boa tarde, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministro Luiz Fux, cumprimento nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber, cumprimento a ministra Carmen Lúcia, ministros, cumprimento também o doutor Augusto Aras, procurador-geral da República, e os advogados aqui presentes. Presidente, como já dito, estamos discutindo já a segunda sessão, uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da República em virtude de algumas alterações na CLT, na chamada Reforma Trabalhista de 2017, a Lei 13.467. E, em um rápido resumo, para não ler os artigos impugnados, na verdade, o que houve uma relativização da questão da justiça gratuita, possibilitando ou responsabilizando aquele que pleiteou junto à Justiça do Trabalho e obteve a justiça gratuita, responsabilizando, em algumas hipóteses, pelo pagamento de honorários periciais, pelo pagamento de honorários de sucumbência e na questão da ausência na audiência, ausência não justificada. Aqui, presidente, basicamente a impugnação do Procurador-Geral da República foi no sentido de que haveria um retrocesso, uma restrição aos direitos sociais, em especial a tentativa, diz o Procurador-Geral da República, a tentativa de minorar a efetividade da Justiça do Trabalho e restringir os direitos sociais. Como já dito por Vossa Excelência ao anunciar o julgamento, a Vossa Excelência acompanhou, e agora o ministro Nunes Marques também, ambos acompanharam o eminente ministro relator, ministro Luiz Roberto Barroso, pela procedência parcial, com interpretação conforme, e o eminente ministro Edson Fachin proferiu voto divergente, julgando a ação direta integralmente procedente, ou seja, afastando todos os artigos. Eu, presidente, já adianto que vou ficar numa posição aqui intermediária entre o que o eminente ministro relator apontou e a divergência inaugurada pelo eminente ministro Edson Fachin. Me parece, presidente, que as garantias fundamentais da inafastabilidade da jurisdição, do amplo, facilitado e célere acesso ao Poder Judiciário, foram, sem nenhuma dúvida, na Constituição de 88, artigo 5º, inciso 74, foram densificadas expressamente na previsão de que o Estado prestará assistência judicial integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Obviamente, disso se extrai, e até agora, obviamente, nenhum dos votos proferidos disse o contrário, disso se extrai a obrigatoriedade de um tratamento diferenciado para os jurisdicionados que se encontram em situação de vulnerabilidade econômica e social, o que eu diria, a regra mais frequente no contexto das leis trabalhistas. Essa assistência judiciária ampla
aos mais necessitados, ela vem contemplada no nosso ordenamento jurídico, não só pela instituição de órgãos públicos, como a Defensoria Pública, voltada à prestação de serviços públicos, mas também com esse tratamento diferenciado, com esse benefício, esse justo benefício, no tocante a ônus e encargos financeiros que decorre do reconhecimento da justiça gratuita. Isso existe não só na justiça trabalhista, sabemos, mas também no âmbito da jurisdição comum. A Lei Federal 1060 de 50 disciplinou o tema da gratuidade, depois houve tratamento recente, houve alteração pelo Código de Processo Civil, reconhecendo-se ao hipossuficiente a condição afirmada pelo próprio beneficiário, a autoafirmação pelo próprio beneficiário, que é tomada como presumidamente verdadeira e também na justiça comum dispensa do pagamento de taxas judiciárias e honorários advocatícios e periciais. Sabemos todos que essa dispensa não é absoluta. A lei contempla, em algumas hipóteses, a possibilidade de que o próprio beneficiário, inclusive o próprio beneficiário da gratuidade da justiça, caso venha a reunir recursos financeiros suficientes a posteriori, ao fim do processo, caso sucumbente, possa vir a ser chamado a arcar com os encargos inicialmente dispensados. Artigo 11, parágrafo 2º, que se aplica à justiça comum. Não se trata, portanto, isso foi reconhecido já pelo Supremo Tribunal Federal, RE 249.003, relatoria do eminente ministro Edson Fachin. Não se trata de uma isenção absoluta ou definitiva dos encargos do processo, mas uma dispensa, principalmente uma antecipação de pagamento que possa vir impedir o acesso, que possa, em virtude de uma exigência dessa antecipação, acabe frustrando a possibilidade do hipossuficiente recorrer à justiça. A partir desse desenho de formatação legislativa que o Congresso fez da previsão constitucional, repito, do artigo 5º, inciso 74, da garantia da gratuidade aos que comprovarem insuficiência de recursos, não me parece que haja nenhuma dúvida de que a concessão do tratamento diferenciado somente se sustenta, por óbvio, quando permanece a situação de vulnerabilidade. É a hipótese essa que torna justa a concessão da assistência a quem dela necessite. Essa é a dinâmica, como eu disse, inclusive, do Código de Processo Civil, da leitura do artigo 98 do Código de Processo Civil. O tratamento dessa gratuidade, o tratamento da gratuidade judiciária do processo civil também admite a responsabilização do beneficiário sucumbente pelo pagamento das despesas processuais, bem como admite uma certa modulação, no caso concreto, dos benefícios concedidos à parte vulnerável, a fim de proporcionar o tratamento benéfico à real necessidade do jurisdicionado, ou seja, deve ficar comprovado, e aqui acho importante, porque esse é o corte que farei também para a questão trabalhista, deve ficar comprovado que aquela situação de vulnerabilidade não mais existe. Não algo matemático. Era vulnerável, ganhou 2, tem que pagar 1. Então, fica com 1. Sem saber se o fato de ter recebido 2 o torna ou não vulnerável. O que o ordenamento jurídico estabelece é que, uma vez comprovada a cessação da situação de vulnerabilidade, aí sim é possível, mesmo na justiça comum, nos termos do artigo 98, é possível essa modulação, essa possibilidade de uma redução dos benefícios antecipadamente conhecidos. Isso já existia no âmbito do processo judicial trabalhista, mesmo antes da edição das normas agora impugnadas, e
a regulamentação no âmbito do processo judicial trabalhista convergia exatamente para essa disciplina da gratuidade, porque possibilitava a representação do reclamante por seu sindicato, e que a Lei 5.584 e previu o pagamento de honorários de sucumbência. Definiu um patamar objetivo para a aferição da insuficiência de recursos. No caso, o salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal, referido no artigo 14, parágrafo 1º da lei, também da citada Lei 5.584, e estabelecia a isenção do pagamento de honorários periciais, até a edição dessa nova lei, da chamada reforma trabalhista, que teve o propósito, e nós estamos aqui julgando diversas impugnações de diversos pontos diferentes dessa reforma trabalhista de 2017, que teve como propósito, se obteve ou não, isso deverá ser analisado com o tempo, mas teve como propósito modernizar o tratamento dessa relação processual trabalhista e pretendeu alterar esse panorama. E como alterou? E aqui me parece importante verificar se essa alteração, uma vez que verificado que toda a estrutura da gratuidade garantida constitucionalmente exige a hipossuficiência, mas também, e mais importante, a cessação dessa gratuidade exige comprovação do término da hipossuficiência, o que me parece importante aqui analisar é se essa alteração feita pela reforma trabalhista foi razoável, foi proporcional, foi adequada, ou seja, se, apesar das alterações, se mantém o pleno acesso ao Poder Judiciário, se, apesar das alterações, se mantém a proteção ao hipossuficiente, que tem o direito constitucional à justiça gratuita, ou se, por outro lado, aquele que entra na ação hipossuficiente ganha, continua hipossuficiente e, mesmo assim, perde o que ganha, de forma automática, sem se demonstrar a hipossuficiência, como o próprio texto legal diz, que em caso de beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa, ainda que em outro processo, somente aí que a União responderá pelo encargo. É aquela questão que disse anteriormente, de uma conta matemática. Então, é hipossuficiente. Honorários periciais. E os honorários periciais custaram 5. Ele ganhou 2. Tem que pagar os 2, ainda fica devendo 3. Mas será que ganhando 2 ele não se tornou ou não continuou sendo hipossuficiente? Essa é a questão. Vai demandar somente para pagar honorários periciais? Se o móvel da lei, se a razão da lei foi, com isso, impedir que pleiteie o seu direito, me parece um obstáculo contrário à previsão constitucional. A inovação, as inovações, sua maioria promovidas pela lei, trataram exatamente disso, de alterações nesses pontos importantíssimos, porque além de majorar o marco objetivo para a aferição da insuficiência de recursos, para o patamar de 40% do teto do RGPS, é o artigo 790, parágrafo 3º da reforma trabalhista da lei, permitiu o parcelamento de honorários periciais, a responsabilização do beneficiário de gratuidade que vem posteriormente a gozar de suficiência de recursos para arcar com os encargos da sucumbência. Então, esses pontos que devem ser analisados se foram tratados com razoabilidade. Pagamento de honorários periciais, mesmo do beneficiário da gratuidade e da justiça. Responsabilização da parte beneficiária pelos encargos da sucumbência na hipótese em que é favorecida
por condenação em outro processo. Uma compensação aqui processual, ou uma detração, se fosse no campo penal. Então, você ganhou esse, cuidado para não entrar com aquele, porque se você perder aquele, você perde o que você ganhou nesse. Veja, se isso for entendido como um obstáculo a pleitear os seus direitos, me parece que fere a Constituição. E pagamento de custas em caso de ausência injustificada da audiência de julgamento. Presidente, esse tema, como já tratado por todos os ministros que me antecederam, realmente é da maior sensibilidade. E a Corte já demonstrou em diversos julgamentos anteriores da reforma trabalhista, a DI 5794, redator para o acórdão, Vossa Excelência, presidente, a DI 5938, da qual fui relator, em que vários pontos da reforma foram analisados. E trata-se, obviamente, não só daqueles, como desse caso específico, de uma legislação sensível para a fruição dos direitos sociais, uma legislação instrumental que pode ou não obstaculizar verdadeiramente o que todos desejamos, a efetiva fruição dos direitos sociais. Sem que pese que essa fruição não torna a matéria imune à conformação do legislador, o legislador pode estabelecer, como sempre estabeleceu requisitos, inclusive antes dessa legislação impugnada, essa legislação deve ser razoável. E nesse ponto, presidente, já adianto que não entendo o artigo 790-B, parágrafo 4º e o seu parágrafo 4º, e o 791-A e o seu parágrafo 4º, não os entendo razoáveis. Não entendo razoável a responsabilização nua e crua, sem uma análise se a hipossuficiência deixou ou não de existir, do beneficiário da justiça gratuita pelo pagamento de honorários periciais, inclusive com créditos obtidos em outro processo. Da mesma forma, não entendo razoável e proporcional aqui o pagamento de honorários de sucumbência pelo beneficiário da justiça gratuita, da mesma forma, sem demonstrar que ele deixou de ser hipossuficiente, e mesmo, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, ou seja, essa compensação processual, sem se verificar se a hipossuficiência permanece ou não. A diferença permitida pela Constituição de tratamento se baseia exatamente nessa admissão de hipossuficiência. Simplesmente entender que, por ser vencedor num outro processo, ou nesse, já pode pagar a perícia, e isso, só por ser vencedor no processo, já o tornou suficiente, autossuficiente, isso seria uma presunção aqui absoluta da lei, que, ao meu ver, fere a razoabilidade e fere o artigo 5º, inciso 24. Está, a meu ver, estabelecendo esses dois dispositivos, tanto o caput quanto os parágrafos, estão estabelecendo obstáculos à efetiva aplicação do artigo 5º, inciso 74, que, repito, afirma que o Estado prestará assistência judicial integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Não é porque ganhou um processo ou outro que ele se torna autossuficiente. E essa compensação, perdeu um, ganhou outro, compensou, começou hipossuficiente e terminou hipossuficiente. Começou com justiça gratuita, e aqui me parece a falta de razoabilidade. Veja, ganhou num, perdeu num, ganhou no outro, tem que pagar esse. Então, começou com 0, vai sair com 0. Ou vai sair com menos. Começou hipossuficiente, termina hipossuficiente. Começou com justiça gratuita, vai sair com justiça gratuita.
Se tiver um terceiro processo, vai ser reconhecida a justiça gratuita. Olha, aonde está a prova de que cessou a hipossuficiência para afastar os benefícios da justiça gratuita? Então, a forma como a lei estabeleceu a sua redação e esses obstáculos, ao meu ver, e isso foi bem destacado pelo eminente ministro Edson Fachin na sua divergência, como também no parecer da Procuradoria-Geral da República, em relação, ao meu ver, e essa é a minha única divergência em relação ao ministro Edson Fachin, em relação à questão da perícia, dos honorários de perícia e da sucumbência, esses dispositivos, aí concordo plenamente com o eminente ministro Edson Fachin, esses dispositivos ferem a razoabilidade, ferem a proporcionalidade, estipularam restrições inconstitucionais, até pela sua forma absoluta de aplicação, a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovem insuficiência de recurso. Comprovou insuficiência de recurso, foi tido como hipossuficiente, obteve a gratuidade e, mesmo assim, vai ter que pagar. Não vai, é reconhecido, mas não terá os benefícios da justiça gratuita. Então, presidente, eu entendo aqui inconstitucionais o artigo 790-B, o seu caput, o seu parágrafo 4º, 791-A, parágrafo 4º, ambos, ao meu ver, nesse aspecto, procedente à ação por serem inconstitucionais. Porém, não entendo inconstitucional, e aqui a minha divergência com o eminente ministro Edson Fachin, a primeira divergência lançada, não entendo inconstitucional o dispositivo do artigo 844, parágrafo 2º, que prevê que, na hipótese de ausência do reclamante, esse será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do artigo 789 dessa consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita. E não entendo inconstitucional pelo finalzinho do artigo, salvo se comprovar no prazo de 15 dias que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável. Ora, foi reconhecida a hipossuficiência, foi-lhe dada a gratuidade, ingressou, pleiteou acesso à justiça e aí simplesmente ignora a continuidade da ação. Então, na verdade, aqui a lei previu algo razoável. A lei previu que mais um requisito, e por isso que entendo não ser inconstitucional. O que a lei previu foi mais um requisito para o reconhecimento da gratuidade judiciária, não só a hipossuficiência, mas também a obrigação do hipossuficiente comparecer a todos os atos processuais. O que se colocou foi isso, e esse é um requisito, ao meu ver, absolutamente razoável. Você, reclamante, você terá a gratuidade da justiça, o Poder Judiciário analisará o seu caso. O mínimo que você deve fazer é comparecer a todos os atos processuais. E o dispositivo diz, se não compareceu, ainda tem 15 dias para comprovar que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável. Não há, a meu ver, nada de inconstitucional nesse dispositivo, porque, como disse, entendo esse dispositivo como mais um requisito, além da declaração de hipossuficiência, mais um requisito para a gratuidade, o compromisso de comparecimento, salvo, obviamente, quando houver motivos legalmente justificáveis. Dessa forma, presidente, para ganharmos tempo, depois juntarei o voto por escrito, eu peço vênia às posições em contrário, em principal eminente ministro relator, conheço da ação e, no mérito, julgo parcialmente procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade
dos artigos 790b, caput e parágrafo 4º, e 791A, parágrafo 4º, 791A, parágrafo 4º, declarando constitucional o artigo 844, parágrafo 2º, todos da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467 de 2017. É o voto, presidente. Eu só anoto, está anotado, voto. Presidente. Eu também queria fazer uma pequena observação. Eu, quando votei, ministro Alexandre, nós levamos em consideração esse parágrafo 4, diz o seguinte: somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar as despesas referidas no caput, ainda que em outro processo a União responderá. Então, na graduação, na modulação, nos critérios estabelecidos no voto do relator, respondem a essa perplexidade que a Vossa Excelência chamou a atenção, no sentido de que ele entra beneficiado da justiça gratuita, mas pode sair abastado com outra demanda em valores que permitam-no pagar os honorários. Mas a palavra com o relator. Presidente, eu cumprimento o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Cássio Nunes, cumprimento Vossa Excelência, presidente, cumprimento as ministras Rosa Weber, a ministra Carmen Lúcia e a ministra Rosa Weber e os demais presentes. Presidente, apenas retomando, e muito brevemente, a lógica do meu voto, eu tenho um critério quando julgo, para quase tudo, que é saber quem paga a conta. Eu acho que para decidir se uma posição é justa ou não justa, num país em que a redistribuição de renda é importante, saber quem paga a conta é um elemento decisivo para uma decisão que tenha repercussão econômica. No sistema brasileiro, a taxa judiciária cobre pouco mais de 10% do custo do judiciário. Portanto, 90% do custo do judiciário é arcado pela sociedade, de uma maneira geral. Dizer que é arcado pela sociedade significa dizer que é arcado com tributos que são arrecadados. O Brasil, infelizmente, ainda é um país de muita pobreza. E, tragicamente, uma das principais fontes de arrecadação tributária, que responde por cerca de 50% da arrecadação, são os impostos sobre o consumo. Impostos que os ricos e os pobres pagam no mesmo percentual. Como tem muito mais pobre do que rico, sempre que alguma coisa está sendo paga pelo erário, pela sociedade, está sendo pago pelas pessoas mais pobres. Esse é um fato da vida. O que me fez considerar legítima essa alternativa proposta pela legislação, com a ressalva que eu fiz? É que algum pobre vai pagar essa conta. Me pareceu mais razoável que fosse o pobre que tomou a iniciativa do litígio. Sendo que, Vossa Excelência observou, eu também considero que, na sua face, no seu relato abstrato, os artigos 790b, parágrafo 4º, e 791, parágrafo 4º, são inconstitucionais. Tanto que nós fizemos a interpretação conforme a Constituição. Qual foi a interpretação que eu propus e que Vossa Excelência acompanhou, e igualmente o ministro Cássio Nunes Marques? No tocante aos honorários periciais, o 790, parágrafo 4º, diz que o hipossuficiente só precisará pagar honorários periciais se, em outra ação, ele obtiver recursos suficientes para isso. E disse eu, então, é preciso explicitar melhor. É preciso que, em outra ação, ele tenha recebido uma quantidade X, da quantidade da qual só 30%
pode ser utilizado para pagamento dos honorários periciais. 70% ficam para ele da outra ação. Com um outro acréscimo, somente o que exceder o valor que, na ocasião, era o teto da Previdência Social, que era 5.645. Portanto, aquilo que o reclamante obtiver a mais do que 5.645, você pode descontar 30% e ele fica com 70%. Este é porque o teto da Previdência Social marcaria o limite da hipossuficiência. Se ganha no teto da Previdência Social, eu acho que é possível considerar. Portanto, no tocante aos honorários periciais, esse foi o critério de superação desse caráter absoluto que afligiu o ministro Alexandre. Não é um caráter absoluto. Ele tem que ter ganho mais do que cerca de R$6.000 e só 30% do que ele ganhou a mais é que vai destinado a esse pagamento. E o mesmo nós fizemos relativamente aos honorários de sucumbência, exatamente o mesmo critério, ele obter em outro processo essa quantidade de recursos. Ou seja, em nenhuma hipótese o hipossuficiente desembolsa o que ele já tem. Se ele vier a ganhar, 30% do que ele ganhar a mais do que o teto da Previdência, ele usa para saldar esse pagamento. Não há gratuidade. Não existe gratuidade na vida. Portanto, nós estamos definindo quem paga. Se é o pobre que nem esteve em juízo ou se é o pobre que esteve em juízo e ganhou dinheiro. Eu acho que faz mais sentido que seja o pobre que esteve em juízo e ganhou dinheiro do que o pobre que não litigou e não teve nenhum proveito. Portanto, esse é o critério, é um critério preocupado com o tema da justiça social, redistribuição de renda e quem paga a conta. Além do que, algum grau de desincentivo à litigiosidade trabalhista também é importante, porque também custa dinheiro e também quem paga o judiciário são os pobres, porque 90% é pago pelo erário e não é arrecadado pela taxa judiciária. Portanto, eu fiz questão de dizer esses pontos, presidente, porque não é uma insensibilidade social, é uma, digamos, diferente sensibilidade social pela qual me parece legítima a opção feita pelo legislador aqui nessa matéria, com esse complemento que eu propus e que Vossa Excelência e o ministro Cássio Nunes, para minha honra, acompanharam. Esse é o esclarecimento, presidente. E efetivamente desincentivou a litigância frívola que havia na Justiça do Trabalho. O ministro Alexandre de Moraes pede a palavra e eu concedo. Obrigado, presidente. Só um comentário. Eu entendi as razões do eminente ministro Barroso, é uma outra visão interessante também. Aqui, me parece que o importante também é lembrar que muitas e muitas vezes o hipossuficiente, quando ele ingressa e demora a ganhar, ou foi mandado embora, não foi reconhecido algum auxílio, na verdade, quando ele ganha os 6.000, ele já está devendo 12. E ele ainda vai ter que pagar 3 para a perícia. O fato dele ganhar 6.000, e essa é a nossa divergência, o fato dele ganhar 6.000 não significa que ele deixou de ser hipossuficiente. Esse é o grande problema, porque o que a lei, e mesmo com todas as vênias, a posição do ministro Luiz Roberto Barroso, essa conta aritmética olha só a ação, não olha a condição do hipossuficiente. É por isso que me parece que a redação anterior seria, ao declarar inconstitucional a repristinação, seria mais condizente com a Constituição Federal. Obrigado, presidente. Pela proposta de Vossa Excelência, se ele ganhar 200.000, também não precisa pagar. Ele nunca ganhará 200.000 na Justiça do Trabalho. Se ele ganhar 200.000, aí ele não será mais hipossuficiente. E é isso que eu
Mas é isso que está dito na norma. Olha aqui, se ele deixado de ser hipossuficiente... A norma considera automaticamente que o fato dele ganhar, ele deixou de ser hipossuficiente. Mas é só isso, presidente. São leituras. É capaz. Seria receber algo capaz. É que não são leituras, é o texto. Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se nos 2 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. Não, mas, ministro Barroso, não é essa a inconstitucionalidade. Mas A inconstitucionalidade é antes, veja. Vencido o beneficiário da justiça gratuita. Sim. Desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa. Ou seja, se ele perdeu um processo, tinha que pagar 3, ganhou no outro 3, ele é obrigado a pagar. E aqui não há necessidade de demonstração de que deixou de ser hipossuficiente. Essa é a grande inconstitucionalidade. Não a sequência. Essa é a grande inconstitucionalidade. Sim, mas é que Vossa Excelência derrubou o dispositivo inteiro. Mas está bem. Bom, vamos então agora, esclarecida a matéria, através desse debate ordeiro e urbano, passar a palavra à Sua Excelência, ministra vice-presidente Rosa Weber, que tem a palavra para o voto. Presidente, Vossa Excelência me escuta? Escuto perfeitamente. Eu estou sem vídeo, né? De novo surgiu o problema no computador. Como eu terei que presidir na sequência, eu consulto Vossa Excelência, se não seria o caso, em vez de votar assim, apenas com a voz, porque o tema é relevantíssimo e diz com acesso à justiça, se não seria o caso de eu descer, Vossa Excelência continua colhendo os votos, e tão logo eu chegue aí, eu possa proferir o meu. O meu voto é longo e eu acho que é importante, tá, né, que ele seja proferido. Bem razoável a ponderação de Vossa Excelência, muito embora a voz esteja extremamente audível, mas, nesse caso, eu acho muito importante que Vossa Excelência esteja aqui presente, tanto mais que pertenceu ao Tribunal Superior do Trabalho e tem expertise para hipóteses como essa. Então, eu vou saltar. Presidente, se me permite, eu estou me dirigindo, então, agora para o plenário e, né, daqui mais uns 15 minutos estarei aí. Obrigada. Eu que agradeço a Vossa Excelência. Passo a palavra agora a Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli, para o voto. Vou saltar também, porque o ministro Dias Toffoli ainda não se encontra, não conseguiu entrar ainda. De sorte que eu passo a palavra agora a Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia. Senhor presidente, senhores ministros, que cumprimento na figura do ministro relator, ministro Roberto Barroso, senhor Procurador-Geral da República, senhores advogados que assumaram a tribuna no início desse julgamento, senhores servidores. Senhor presidente, farei a juntada de votos, mas tal como já foi amplamente e mais de uma vez realçado, este é um tema realmente da maior importância e, portanto, apresento também o meu cumprimento, especialmente ao ministro relator, por ter me evidenciado com tanta profundidade e num voto longo do que se trata. E entendo perfeitamente as razões que levaram tanto o ministro relator quanto Vossa Excelência, o ministro Nunes Marques, hoje, a levar em consideração a necessidade de se estabelecer uma razão de ser das coisas no que se refere à litigiosidade, especialmente aqui na Justiça do Trabalho. Entretanto, senhor presidente, eu trago o voto, como disse, fiz até um quadro, agora já incluindo o voto do ministro relator em relação ao que tinha inicialmente concluído, e eu estou concluindo, presidente, exatamente na linha do que acaba de ser exposto pelo ministro
Alexandre de Moraes. As razões que foram expostas inicialmente no voto divergente do ministro Fachin, também com enorme percussiência, com a profundidade que é própria de todos os seus trabalhos, me leva a declarar a inconstitucionalidade mesmo dos textos que se referem ao parágrafo 4º do 790-B e também ao parágrafo 4º do 791-A, em que pese eu até compreender o que o ministro Barroso acaba de anotar. E cheguei, ministro Barroso, a pensar na possibilidade de se declarar inconstitucionalidade apenas da expressão desde que não tenha obtido em juízo. Mas o acesso à justiça está assegurado na Constituição brasileira, na leitura que faço, de uma forma mais ampla, na prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, no inciso 74 do artigo 5º, e como vem de afirmar o ministro Alexandre de Moraes no realce que deu, e que o ministro Fachin já tinha exposto, a passar a régua, para usar uma expressão que ontem usamos na turma, não é, ministro Alexandre? Significa deixar sem condições de se assegurar se o dispositivo constitucional, que realmente, neste quadro fático, dramático que nós temos no Brasil, de uma pobreza que não dá sequer o único alento que o pobre tem, de ter acesso à justiça para que possa fazer valer os seus direitos, realmente não me parece apenas uma limitação válida e razoável e proporcional ao direito constitucional fundamental do acesso à justiça. Diferente disso, quanto ao parágrafo 2º do artigo 844, aí sim, acho que a legitimidade da cobrança se faz constitucionalmente de maneira extremamente razoável, e por essa razão eu concluo meu voto no sentido exatamente dos termos que foram postos pelo ministro Alexandre de Moraes, divergindo em parte do ministro Edson Fachin, no que se refere ao dispositivo posto no parágrafo 2º do artigo 844, o que ali se deu uma razão, uma possibilidade de se justificar uma ausência que tenha uma motivação válida. Entretanto, aqui sim, nós estaríamos a falar, talvez, de um uso indevido, não sei se sempre seria um abuso, mas uma litigância excessiva, mas um uso indevido desse direito importantíssimo do acesso à justiça. Nos outros dois dispositivos, não. Me parece que o que há é uma inconstitucionalidade. Eu peço todas as vênias ao eminente ministro Roberto Barroso, e estou realçando, tanto no que se refere ao seu voto, quanto à exposição feita nas intervenções que Sua Excelência fez, para apresentar o que é o quadro brasileiro, e é mesmo um quadro em que os cuidados são cada vez mais necessários para que a gente não tenha pobres que paguem cada vez mais pelo seu exercício de direitos, mas aqui eu acho que o que se teve foi um excesso do legislador em coartar a possibilidade ou os caminhos para que essas pessoas possam atender à justiça. Por essa razão, eu estou votando no sentido, e mais uma vez insistindo, tanto pedindo bem ao ministro relator quanto ao ministro Edson Fachin, de quem divirjo em parte também, para votar no sentido da parcial procedência, declarando a inconstitucionalidade apenas do parágrafo 2º do artigo 840, declarando válida apenas o parágrafo 2º do artigo 844 e inválidos, portanto, inconstitucionais, o parágrafo 4º do artigo 791-A e o parágrafo 4º do artigo 790-B, acompanhando, portanto, o voto do ministro Alexandre de Moraes. É como voto, presidente. Obrigado, ministra Carmen Lúcia. Eu agora passo a palavra à Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski. Boa tarde, senhor presidente. Na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento todos os presentes. Senhor presidente, durante os debates orais, isso consta das notas taquigráficas, eu adiantei o meu ponto de vista no sentido de que a hermenêutica constitucional não pode subordinar-se a uma lógica consequencialista ou utilitarista. Por isso, eu penso que não é possível justificar constitucionalmente a imposição de obstáculos ao direito fundamental de acesso à justiça por parte do trabalhador
para, de alguma forma, buscar a diminuição do número de processos trabalhistas em tramitação no país ou aliviar o ônus do Estado em arcar com despesas processuais, em perícias, por exemplo, no caso da justiça gratuita. Se o número de processos entre nós é elevado, isso provavelmente reflete o também elevado grau de inadimplemento de direitos trabalhistas por parte dos empregadores. Mesmo porque ninguém entra na justiça, seja ela comum ou especializada, enfrentando todos os percalços que isto envolve, para buscar direitos sabidamente inexistentes. Ademais, a legislação processual já instrumentos adequados para proibir ou para coibir a propositura de ações temerárias e a litigância de má-fé, e que, tenho certeza, vem sendo competentemente manejados pelos zelosos juízes trabalhistas brasileiros, aos quais aproveito aqui, neste momento, para prestar as minhas homenagens pelos relevantes serviços prestados ao país, notadamente com relação à manutenção da paz social, senhor presidente. Eu aqui lanço mão do substancioso voto do eminente ministro Edson Fachin, a qual, desde já, digo que acompanho em toda a integralidade, porque também, como Sua Excelência, entendo que as limitações impostas pela Lei 13.467 afrontam a Constituição, afrontam a consecução dos objetivos fundamentais da República. Tal como o ministro Fachin, eu entendo que vulneram, dentre outros, os objetivos fundamentais da República, que diz respeito à cidadania, à dignidade da pessoa humana, bem como aquilo que consta, inclusive, do preâmbulo da nossa Constituição Cidadã, que é o escopo, na verdade, a responsabilidade de todos de construirmos uma sociedade mais livre, solidária e justa, erradicando a pobreza e a marginalização, bem como as desigualdades sociais. Tal como está posta, senhor presidente, estas disposições, tal como estão postas, essas disposições ou esses preceitos da lei impugnada, a meu ver, tal como já foi assentada por alguns ministros, inviabiliza o acesso à justiça por parte dos hipossuficientes e nulifica o direito à gratuidade da justiça que está previsto na Constituição, como agora a ministra Carmen Lúcia acaba de afirmar com todas as letras. Eu, senhor presidente, refleti durante o tempo que me foi possível pela doutíssima divergência apresentada, a divergência aberta pelo ministro Fachin, agora pelo ministro Alexandre de Moraes. Fiquei vivamente impressionado quando Sua Excelência disse que as sanções impostas para a ausência do trabalhador em juízo seriam constitucionais exatamente pela última parte da frase que diz, desde que não justificada no prazo de 15 dias. Mas aí, senhor presidente, rapidamente, e não sou um especialista nesta matéria e espero contar com as luzes da ministra Rosa Weber, mas a ausência de qualquer parte no processo judicial é um direito que lhe assiste e vai assumir as consequências desta ausência. E numa rápida pesquisa, verifiquei aqui que o artigo 844 da Consolidação das Leis do Trabalho assenta o seguinte: o não comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento da reclamação e o não comparecimento do reclamado importa a revelia, além da confissão quanto à matéria de fato. Portanto, senhor presidente,
tanto o direito material quanto o direito adjetivo têm todos os instrumentos, já contemplam todos os instrumentos para não só sancionar a revelia das partes, no que diz respeito ao comparecimento em juízo, quanto à propositura de ações temerárias e outras ações que possam, eventualmente, configurar a litigância de má-fé. Então, com a devida vênia àqueles que pensam em sentido contrário, notadamente o relator, ministro Barroso, que nos brinda com um belíssimo voto, como sempre, eu vou acompanhar o voto do ministro Edson Fachin, a divergência aberta por Sua Excelência, e peço venha também ao ministro Alexandre de Moraes para entender que a ausência, como disse, já tem as suas consequências processuais. Portanto, sou pela integral inconstitucionalidade dos dispositivos atacados. Portanto, dando provimento à ação. Acompanhando integralmente o voto do ministro Edson Fachin, não é isso? Perfeito. Ministro Ricardo Lewandowski. Colho o voto agora do ministro Gilmar Mendes. Melhor, né, ministra Rosa? Sim, eu não consegui entrar ainda. Melhor. Então, colho o voto agora do ministro Gilmar Mendes. Gilmar pede que aguarde que ele está com dificuldade de logar. Então, o ministro Dias Toffoli ainda não conseguiu logar. Então, o que vou fazer? Eu vou já colher o voto da ministra Rosa Weber, se for possível. Ainda não está abrindo, né? Então, vamos aguardar que o ministro Gilmar Mendes, em poucos minutos, ingresse aqui no painel. O ministro Toffoli também não conseguiu ainda, né? A minha inveja da sessão presidencial de ontem tem todo fundamento, tá vendo? Eu gostaria de submeter uma proposta a Vossas Excelências. São praticamente 15h40. O ministro Gilmar e o ministro Toffoli pedem para votar somente após o intervalo, porque não estão conseguindo. Cada um tem o seu motivo. E de sorte que, às 16 horas, a ministra Rosa assumiria a presidência. Então, agora eu posso.
se Vossa Excelência, ministro, preferir ir até às 16 horas, nós iríamos, ou se Vossa Excelência preferir que eu suspenda e antecipe o intervalo, para depois já começarmos, Vossa Excelência, na presidência, colhendo o voto do ministro Gilmar Mendes, dias Toffoli, o último será o seu mesmo? Então, Acho que fica mais racional assim. Talvez seja mais racional, presidente, agora que eu estaria em condições de proferir meu voto, mas então, se Vossa Excelência me permite, apenas para responder, né, embora tenha sido uma pergunta retórica do eminente ministro Ricardo Lewandowski, porque Sua Excelência sabe tão bem quanto eu, direito do trabalho, que o artigo 732 da CLT é expresso no sentido que o reclamante que por 2 vezes faltar audiência e der causa ao arquivamento da reclamação por não comparecimento justificado, já está sujeito à penalidade de perda do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho pelo prazo de 6 meses. Então, já tem essa penalidade. É um mutatis mutandis parecido com a perempção do direito processual civil, só que são mais anos, assim, abandonar a causa por 3 vezes. Bom, eu agradeço à ministra Rosa Weber, justamente Sua Excelência agora sublinha o ponto de vista que eu modestamente quis, enfim, explicitar, no sentido de que a legislação processual e a legislação material já têm instrumentos adequados para punir aqueles que se recusam a atender o chamado da justiça. Bom, então, eu vou adotar essa medida racional. Nós suspendemos o julgamento agora, são 15 horas e 38 minutos, e voltamos 4h10, já na presidência de Sua Excelência, a ministra Rosa Weber. É o que se torna mais razoável diante desses impedimentos dos colegas de entrarem no sistema. Vocês estão de acordo? Então, eu suspendo a sessão pelo tempo regimental de 30 minutos, quando, então, após assumirá a presidência a ministra Rosa Weber.